Dando sequência no conteúdo da disciplina ENGE 636, hoje nós vamos abordar nessa videoaula o tema ruptura bidimensional do solo, especialmente as rupturas caracterizadas como ativa e passiva, e também a questão do efeito da rugosidade, né? Então, esses tópicos aí serão abordados dentro dessa videoaula. Primeiramente, vamos falar sobre pressão ativa, depois sobre pressão passiva, e finalmente fechar com esse efeito da rugosidade na chamada ruptura passiva, né? E no caso aí vai ser dado um detalhamento um pouquinho maior, né, para esse caso aí, porque é o caso, né, que se enquadra o trabalho das ferramentas de preparo do solo, as ferramentas e os elementos, né, de mobilização do solo. Bom, vamos começar então com a questão da pressão ativa do solo, né, que caracteriza a ruptura ativa do solo. E para isso nós vamos considerar aqui, né, aqui nós temos uma figura e nessa figura nós temos aqui uma parede vertical AB, né. Então essa parede ela está sustentando uma massa de solo todo que está aqui dentro dessa região, né, pessoal. Então em cima dessa massa de solo, né, que está aqui, tem uma carga uniformemente distribuída, que é a carga Q, e esse solo ele vai apresentar peso específico γ, coesão do solo C e também um ângulo de atrito interno φ, conforme nós já consideramos aí em temas anteriores, né? Se nós levarmos em conta, né, essa massa semi-infinita de solo e admitirmos aí que a presença dessa parede AB não tem efeito na distribuição das tensões no solo, ou seja, a parede aqui ela não tem atrito com o solo, né? Então esse atrito aí ele é inexistente, né? Então dessa forma a parede não vai influenciar na distribuição de tensões do solo. Nesse caso, né, nós teremos aí uma tensão vertical a uma profundidade Z, né, esse valor Z aqui é em relação à superfície do solo, né, nós teremos um valor de sigma1 de tensão principal maior igual ao peso específico do solo vezes a profundidade mais o valor dessa carga que está uniformemente distribuída aqui em cima, né? Isso tudo aí nós já comentamos em aulas anteriores. O próprio peso do solo, né, ele contribui para o incremento de tensão. Então, na medida que nós temos um ponto mais profundo que é considerado, essa parte aqui, né, o peso específico vezes a profundidade, ele vai ter uma magnitude maior. Notem, né, que a carga ela não tem efeito, né? A carga ela não depende da profundidade, ok? Então aqui ficam delimitados, né, as tensões principais maior e menor. No caso, o sigma1 que está aqui em cima é obviamente o mesmo que está aqui embaixo. E temos as duas tensões principais menores, né, que aqui no caso estão posicionadas na horizontal, ok? Então, definido isso aí, né, apresentado esse esquema, nós precisamos, fazer uma análise para buscar o que é justamente essa ruptura, né, essa pressão ativa do solo, o que que ela está proporcionando, né. Para isso, nós podemos, para esse estado que está apresentado aí na figura, utilizar do círculo, né, no caso, o critério de Mohr-Coulomb para fazer essa representação. Então, nesse próximo slide aqui, nós temos justamente, né, essa questão aí do círculo de Mohr-Coulomb, né? Aqui nós temos o círculo de Mohr, né? Ele está indicado aqui o primeiro círculo pelas letras A e B, né? Esse primeiro círculo aqui, pessoal, ele é o círculo que caracteriza a condição estática daquela figura anterior, ou seja, a parede ela está ali e ela não se movimenta para nenhum dos lados, ela está simplesmente confinando aquela massa de solo e essa massa de solo, né, ela não receberá, em hipótese alguma, nenhuma tensão proveniente da parede, né, visto que não existe atrito entre parede e solo, ok? Então, o estado de tensões dessa situação, ele vai ser representado aí pelo círculo AB, né?
Aí nós temos que pensar da seguinte forma, né, considerando que isso tudo aí, não esteja em equilíbrio plástico, né, situação oposta que nós já estudamos anteriormente, nós teremos aí, no caso, uma alteração desse círculo, né. Então, se a gente supor que essa parede AB do slide anterior, ela seja deslocada para a esquerda, o que que vai acontecer quando essa parede ela é deslocada para a esquerda? Esses valores de tensão, principalmente a tensão sigma 3, ela vai diminuir, né? A tensão principal menor, ela vai sofrer uma redução do seu valor, né? E isso passa a ser interessante porque a tensão horizontal, que é a tensão principal maior sigma 1, ela não sofrerá alteração, né? Visto que ela é dada apenas, né, pelo produto entre o peso específico e a profundidade considerada, mais a carga uniformemente distribuída acima do solo, ok? Então, com o movimento para a esquerda dessa parede, o que que vai acontecer? Existe uma possibilidade dessa massa de solo aqui apreciar um deslocamento, né? Sofrer uma deformação na mesma direção e sentido da parede, ok? A gente pode pensar, obviamente, isso aí num muro de contenção, né? Você tem um muro ali segurando uma massa de solo, você afasta o solo, ele tem uma tendência em escoar, né? Eh, Dado aí que você retirou o efeito daquela parede que suportava a massa de solo, né? Então esse deslocamento, ele vai produzir, né, essa modificação. O movimento, né, para a esquerda daquela parede, ela vai simplesmente diminuir essa tensão horizontal, aquela tensão que no caso nosso é o sigma 3, certo? E o círculo, ele vai passar a ter outra dimensão, né? Conforme já apresentado, o valor sigma 1, a tensão principal maior, ela não sofrerá alteração, mas o sigma 3 ele vai diminuir, né? Então esse círculo ele vai passar a ter as suas regiões aí, de tensão cisalhante zero, né, onde que encontra aqui no eixo das tensões normais, né? Nós temos aqui, um novo círculo, uma nova posição B', né? Então o ponto A ele permanece o mesmo e o B' ele passa a ter um valor menor. Lógico, né, que para essa situação e conforme já verificamos anteriormente, a equação de Coulomb, ela também tem que ser modificada, né? Então, na medida em que essa tensão horizontal ela diminui, o seu valor ele vai alcançar o que corresponde a esse ponto B', né? E o círculo de Mohr ele será tangente a essas retas de Coulomb, nessas retas traçadas aqui pela equação de Coulomb, ok? Na condição de equilíbrio, onde que a parede estava estática, né, essas retas elas passariam pelo círculo menor, só que agora, nessa nova condição, ela assume, né, uma nova equação, novos valores aí para, principalmente, que a gente fala aí em termos de atrito interno, de valor de sigma aqui nesse caso, né? Então, essa tensão que nós chamamos aí, essa nova tensão sigma 3, que é o trecho aqui, né, entre a origem e o B', ela é a tensão principal menor, né? E ela recebe aí um nome especial para essa situação, pessoal, onde o solo ele desloca em decorrência da ausência dessa parede de suporte. Essa tensão é o que nós chamamos de pressão ativa do solo, né? E esse tipo de ruptura é o que nós chamamos de ruptura ativa. Ou seja, a própria energia, né? O solo ele rompeu por si próprio, não por efeito do elemento, né? O solo ele estava em equilíbrio, ele estava obviamente apoiado pela parede, mas quando você a retirou, né, você deslocou ela para o lado, ele vai apreciar ali um deslocamento, uma deformação, em razão da ausência daquela força, né, daquela tensão
que era proporcionada pela parede, ok? Então, isso aí nós chamamos de ruptura ativa. O solo deslocou por si só. Há um deslocamento de terra, né? Às vezes a gente fala que um barranco desmoronou. Aquilo ali se trata basicamente de ruptura ativa. Nesse momento você já deve, né, ter pensado aí que a ruptura passiva é o contrário, né? A ruptura passiva é quando existe um esforço, né, uma aplicação de uma carga no solo e ele vem a romper em razão da existência dessa carga, ok? Mas por enquanto vamos ficar aqui na ruptura ativa do solo. Espero que vocês tenham acompanhado esse exemplo aí. E aqui agora nós vamos apresentar algumas equações que vão nos ajudar aí no entendimento desse tema, ok? Então, depois, né, que nós temos aí essa condição, né, de deslocamento, nós devemos pensar como relacionar todas essas tensões, as tensões principais maiores e menores, ok? Então, para isso, nós já chegamos a ver essas duas primeiras equações que estão aqui em cima, né, são os que a gente chama aí de coeficiente de pressão ativa e pressão passiva do solo, né, o Ka e o Kp. E o Kp, né, ele também recebe aí a denominação de N subíndice φ, né? Kp e N subíndice φ são a mesma coisa, né? Então eles podem ser estimados aí com base no atrito interno do solo, né? Então eu consigo estimar o valor de Ka se eu conhecer o valor de tensão de atrito interno do solo e a mesma coisa aqui para o valor de Kp, né? O que é interessante conhecer, né? Principalmente esse valor de Nφ, né? O Nφ, ele inclusive pode ser encontrado em várias tabelas, essa informação é fácil de ser encontrada, mas ele vai permitir, né, de posse desse dado, a gente pode relacionar essas duas tensões, essas novas tensões σ1 e σ3, né, as tensões principais, nessas condições, né, quando nós estamos falando aí de pressão ativa do solo ou do processo, né, de ruptura ativa do solo. Perfeito? Então, nesse caso, nós teremos aqui essa relação apresentada aí por σ1 igual a 2 vezes a coesão do solo vezes a raiz quadrada do coeficiente de pressão lateral, o Nφ, menos σ3 vezes Nφ. Da mesma forma, né, se a gente pegar e isolar isso aqui, nós conseguimos apresentar, né, esse valor de, como se diz, a gente considerando, né, que o valor de σ1, aliás, né, ele assume aqui aquela questão de ser o peso específico vezes a profundidade mais a carga vertical, né, ele pode ser expresso aí pela equação K é igual, Ka, né, no caso, é igual a 1 raiz de Nφ. Então, nesse caso, nós temos aí como escrever essa equação específica para a tensão σ3 e nós vemos aqui que a questão do σ1 ele já foi substituído, né? Nós substituímos o valor por meio da sua relação de igualdade. Então, nesse caso aqui, σ3 vai ser igual ao coeficiente de pressão ativa vezes o peso específico do solo vezes a profundidade Z, mais o valor de pressão ativa do solo, né, o Ka, vezes a carga vertical aplicada acima da superfície, menos 2 vezes a coesão do solo vezes o coeficiente, vezes a raiz quadrada do coeficiente Ka, ok? Então, é interessante notar, né, que esse componente aqui, ó, esse primeiro item, né, que permite estimar o σ3, a tensão principal menor, né, atuando aí no caso na horizontal, ele aumenta linearmente com a profundidade,
né, enquanto que o componente restante aqui, essa outra parte da equação, ela não sofre modificação. Então, nesse caso aqui, né, nós notamos, né, justamente aquilo que foi comentado anteriormente, que o sigma 3 ele vai sofrer aí uma influência grande da questão da parte da profundidade, né? Ah, eu vou poder encontrar por acaso, uma tensão nula, né? O que que seria a tensão sigma 3 nula, né? É um valor a uma dada profundidade e nós conseguimos zerar esse valor sigma 3. Substituindo, né, o zero aqui nessa equação de cima, nós conseguimos justamente encontrar esses valores, né? No caso, esse valor de profundidade, né? É lógico que os valores de Ka, de gama, Z, desculpa, de Q, né? Eles devem ser fornecidos, né? Então, de posse desses outros valores, né, nós vamos apenas isolar aí a questão da profundidade, ok? Bom, aqui agora nós temos, né, naquele mesmo exemplo da parede, né, a parede vertical AB, ela está retendo uma massa de solo e agora estão representados aqui os planos onde vão ocorrer a ruptura ativa do solo em razão da retirada dessa parede, né, ou então do afastamento dessa parede, né? Os planos de ruptura, eles se formam, né, em relação à superfície AC do terreno, justamente a superfície, né, que está apoiando aí aquela carga uniforme que nós chamamos de Q minúsculo, ok? Então, esses planos de ruptura, é interessante a gente notar que eles vão formar dois ângulos característicos, né? Nós temos aqui um ângulo ACP, né, que é o ângulo aqui desse triângulo maior, e ele vai ser encontrado aí também em função do atrito interno do solo. Nós temos o valor φ aqui, no caso é π dividido por 4 mais φ sobre 2. E um outro ângulo que nós temos aqui é um ângulo que ele é, no caso, formado entre as linhas de ruptura, né? Então, essas linhas de ruptura estão aqui, todos esses ângulos aqui, né, pessoal, eles vão se repetir aqui no caso, ó, mas aqui, nessa situação, dentro de cada um desses quadrados aqui, nós teremos também esse outro ângulo aqui, que ele se apresenta da seguinte forma, né? Metade de π menos o valor de φ, o valor de atrito interno do solo, né? Então, no caso, nós temos aí planos de ruptura, né? E é interessante, né, notar aí que esses planos, eles não consideram qualquer efeito de rugosidade do solo, né? A massa que se encontra aí em condição de equilíbrio, né, dentro desse triângulo ABC aqui, que nós estamos considerando, né, então todo aquele conjunto de tensões da massa de solo, elas não são afetadas pelo deslocamento da parede AB, né? Por quê? Pois o atrito interno do solo ao longo de um plano horizontal que passe pela parede B, né, impede aí que se produza deformação requerida para que se alcance a condição de equilíbrio plástico, né? Então, isso aqui é um caso que não consideramos aí nenhum efeito de atrito interno do solo, né, aqui com a parede AB, ok? Então, dada essa situação, nós pegarmos aqui, né, e vamos fazer uma análise, é possível traçar um posicionamento dessas forças, né? Notem que aqui nós temos o ângulo ABC, né, que já foi o ângulo apresentado no slide anterior, que é esse ângulo aqui em cima, né? E outro ponto bem importante aqui é que o valor total da força de empuxo da Terra, né, desse solo, dessa massa de solo que está contida pela parede AB, ele pode ser obtido, né, quando a gente faz um processo de integração
em toda a altura da parede, né? Nós vamos integrar a força, né, que suporta esse elemento aqui DZ, né, até encontrar numa profundidade específica, né? Então esse valor aí, esse empuxo resultante, ele é obtido integrando em toda a altura da parede a força que suporta esse elemento infinitesimal, né, DZ, que está aqui nessa região, que se encontra situado na profundidade Z. Notem que aqui nós temos a profundidade total, né, que nós chamamos de H. Então, essa aqui, no caso, seria o referido em função aí da integração, né, quando a gente fala toda a altura da parede. E nós temos aqui, né, um resultado dessa integração, essa equação, né? Então, integrando aqui a força, né, ao longo de toda a parede, toda a altura da parede, nós chegamos aqui em uma situação, né, uma equação que vai ter duas partes, basicamente, né? A gente já separou aquela aqui embaixo, né, onde FA no caso, no caso aí, nós temos dois valores, né, aqui embaixo, que são os valores de FA' e FA duas linhas, né? O que que é o F duas linhas? O F duas linhas, ele está situado a uma distância de 1/3 do ponto B do muro. Ou seja, o que que é isso? É 1/3 da altura. Então, nós vemos aqui, ó, adiantei um slide aqui, o valor F', ele está posicionado a 1/3 da altura total dessa parede. Quando nós consideramos o valor F duas linhas, certo? Ele constitui aí, então, a parte ativa do empuxo, né, do solo. E no caso aí, nós não consideramos a questão do peso específico, né? E também da sobrecarga a que essa massa de solo ela está submetida, né? O valor aí, no caso, vai ser um valor que se apresenta constante, né? E nessa figura aqui, nós vemos que ele vai ser posicionado na metade da altura. Nós temos aqui o posicionamento desse F duas linhas a metade da altura. Então, se nós temos uma parede de 10 metros, F duas linhas A, né, a força de empuxo A aqui, ela vai estar na metade da parede e aqui vai estar a 1/3, né, 1/3 em relação a B. Então, nós temos 2/3 aqui e 1/3 em relação aqui embaixo, né? Então, para essas duas forças, nós pegamos aqui F' A, né? Qual que é a representação que essa força apresenta, né? Essa força, ela vai ser representada por esse triângulo A, B e B', né? Então, esses três pontos aqui, esse triângulo delimitado por esses três pontos vai representar a força, né, que essa componente F' representa. Agora, a força F duas linhas, né, ela constitui aí a parte que não considera o peso específico, né, mas considera a coesão e considera também a carga específica Q. Esse valor, então, né, por ser constante, por não depender da altura, ele vai ser um valor que vai se repetir ao longo do perfil, certo? Então, nós temos aqui essa figura formada por A' e B', né? Então, esse retângulo aqui, ele representa, né, a força proveniente aí dessa componente que nós chamamos de F duas linhas. Perfeito? Então, essas duas equações que foram, essas três equações que foram apresentadas aqui, no caso a integral aqui de 0 até a altura H, né, da questão da tensão principal, né, da tensão que já foi apresentada aqui. Essa aqui é aquela equação, deixa eu só voltar para vocês aqui. Essa é essa equação sigma 3 aqui, pessoal, ok? Ela foi integrada, né? Nós
nós queremos saber a tensão horizontal, né? Ela foi integrada, chegamos nessa equação aqui, né, nessa equação de baixo, e essas duas partes aí, FA' e FA duas linhas, são esses dois itens. Nós temos aqui, né, e temos também nesse ponto, ok? Então, essa é a representação da figura, né, como que seria o efeito dessa força, né, dessas forças de empuxe do solo, né? A força total, obviamente, é o somatório dos dois, conforme já apresentado anteriormente. Agora nós vamos passar aí para a chamada ruptura passiva do solo. A ideia é basicamente a mesma que já foi apresentada anteriormente, né? Só que agora nós teremos uma mudança bem pronunciada aí no que nós chamamos de novo círculo de Mohr, né? Então, aquele processo, deixa eu voltar aqui, que foi apresentado, né, esse exemplo, né, aqui dentro de pressão ativa do solo, de ruptura ativa, o deslocamento da parede foi para a esquerda, né? No caso da pressão passiva, né, da ruptura passiva, esse deslocamento nós vamos imaginá-lo, né, da esquerda para a direita, ou seja, a parede ela será forçada em direção ao solo, ok? Um lugar aqui. Então, aqui é o mesmo esquema, né? Nós temos aqui o cubo, né, infinitesimal aqui embaixo, né? A diferença, pessoal, além da parede, nesse caso, ser deslocada para a direita, nós teremos também a inversão do que nós chamamos de tensão normal maior e menor, né? Tensão principal maior e menor. Notem que a tensão σ1 ela está agora na horizontal, né? Então, dessas tensões principais, em função do muro ser pressionado contra a, a massa de solo, né, nós teremos um valor maior na horizontal. Então, esse maior valor nós já sabemos que vai representar o σ1, que é a tensão principal maior, né? Então, considerando essa massa de solo aí delimitada pela parede AB, a parede ela tem uma profundidade H, né, a profundidade total da parede aqui, e em um ponto situado aí numa profundidade Z, né, do solo, vão atuar essas duas tensões, no caso a horizontal, que é σ1, e a vertical, σ3. Lógico, por estar na vertical, σ3 agora passa a ser dependente do peso específico do solo, né? Nós teremos aqui, no caso, para efeito de cálculos, nós vamos multiplicar o peso específico vezes a profundidade considerada, mais o efeito da sobrecarga, né? Essa carga vertical que está uniformemente aplicado acima da massa de solo, ok, pessoal? Então, nós temos aí essa nova situação, né? Agora a parede ela vai ser pressionada em relação ao solo. Mas inicialmente vamos considerar que a parede ela esteja apenas suportando a massa de solo, ok? Assim como no exemplo anterior, ele está suportando a massa de solo. Agora, nós devemos pensar o seguinte: nós temos aí novamente o círculo de Mohr, né, o círculo de Mohr para as duas condições, e nós temos também, né, o posicionamento aí do novo círculo de Mohr, ok? Bom, essa primeira parte, ela passa a ser bem importante porque ela vai justamente nos dar aí a condição que o solo se encontrava, né? O solo ele estava simplesmente amparado pela parede AB, e aqui ele vai passar, né, ser descrito aqui, vamos dizer assim, pela situação A e B. Ela tem uma origem aqui, O2, e nós tínhamos ali
né, o seu ponto aqui central, que é a tensão principal menor, né. Então essa questão, que agora está na vertical, sigma 3 está na vertical, ok? Nós temos aí o seu cálculo, conforme já mencionado, peso específico vezes a profundidade mais a sobrecarga do solo, que é o quê? Ok? Quando a parede se desloca para a direita, o que que vai ocorrer? Essa massa de solo confinada aqui dentro, ela vai ser comprimida, né? O valor de sigma 1, ele vai aumentar, certo? Ele vai sofrer uma variação. Aí nós vamos passar a ter a seguinte situação: o valor de sigma 1, ele vai delimitar um novo círculo de Mohr aqui, né, justamente por esse novo ponto de interseção que é o B', né? Então a nova situação a qual o solo está submetido é representada aí por esse círculo A, B', que tem a sua origem no ponto zero, né, no ponto O1, aliás. Ok? Então o solo ele saiu dessa situação para essa. Aí, nas condições, né, onde vão ocorrer aí as rupturas, nós teremos, obviamente, como traçar uma nova equação de Coulomb, né, que está representado aí. Novamente, aqui, nessa condição inicial, o solo também tinha suas equações de Coulomb, né? Só que nessa nova condição, nós temos aí, no caso, o surgimento, né, de uma nova equação, de novos coeficientes, ok? Essa tensão vertical, pessoal, ela permaneceu constante, né? Aquele valor sigma 3, ele permaneceu constante. Então, o novo círculo de Mohr, ele passa a ter um diâmetro aí AB', né? E também tangente aí às retas de Coulomb, certo? Então, nós temos essa situação aí ocorrendo na ruptura, né, passiva do solo, ok? Lembrando que ruptura passiva porque o solo não rompeu, né? A ruptura não foi por efeito próprio da massa do solo e das suas características, mas por uma causa externa que foi justamente a aplicação de um esforço por parte dessa parede ou muro vertical, né, AB, ok? Da mesma forma, podemos gerar aqui o conjunto de equações, novamente falando aí sobre os coeficientes de pressão lateral, tanto aqui eu simplesmente copiei, né, aqui é a mesma coisa, então Ka e Kp é a mesma coisa, para encontrar aí, né, a tensão sigma 1, no caso, né, notem que aqui em relação ao exemplo anterior, né, o nosso ponto aqui, o sigma 1, ele ficou invertido por causa, né, que a tensão principal maior ela passou a ficar na horizontal. Na ruptura ativa, ela ficava na vertical, né? Então teve essa alteração. Mas é basicamente a mesma coisa. Da mesma forma, nós vamos conseguir encontrar uma profundidade que vai anular essa tensão sigma 1, né, que vai anular essa tensão principal maior. Para isso, nós precisamos, né, conhecer esses coeficientes do solo, né, que são fáceis de serem encontrados. Geralmente a gente tem tabelas aí que relacionam o ângulo de atrito interno para encontrar o valor tanto de, vamos falar, Nφ, né, e por sua vez o Kp, são valores iguais, né, e o Ka, que é, no caso, o inverso do valor Nφ. Ok, visto isso, nós podemos novamente traçar aí os planos de ruptura que ocorrem no solo em razão desse deslocamento da parede na sua direção, né, o deslocamento da esquerda para a direita da parede. E aqui ficam delimitados aqueles planos, né, que são bem parecidos com o anterior, né, com a condição aí da pressão ou da ruptura ativa do solo. Mas eu vou tentar voltar aqui, né, só para a gente tentar identificar alguma diferença. Ó. Então, aqui é a pressão passiva
e a pressão ativa. Qual que é a diferença? A diferença que nós identificamos entre essas duas figuras aí é uma diferença sutil, ó. Então, lá no primeiro exemplo, no primeiro tema, né, ó, nós temos aí π sobre 4 mais φ sobre 2, né, que está aqui, e esse outro ângulo aqui, π sobre 2 menos φ. Na nova situação, no caso aí da pressão passiva do solo, olha o que que mudou. Mudou um pequeno detalhe aqui, que é a questão desse sinal, ó. Os sinais ficaram invertidos, né? Por quê? Isso vai ocorrer, né, porque o deslocamento ele é o contrário, né? Na primeira situação, na primeira hipótese que foi avaliada, no caso da ruptura ativa, a parede foi deslocada para a esquerda, né? Então o solo ele experimentou ali uma expansão, por assim dizer, né, um deslocamento ali, ele ficou livre para se deslocar. E aqui no caso ele está sofrendo um deslocamento também, só que em sentido contrário, né? Então a variação desses ângulos aí vai ter justamente esse sinal oposto, ok? Da mesma forma, nós podemos traçar aqui também a questão da força resultante, né, que a gente chama de o valor de empuxo total por unidade de comprimento do. Vou voltar aqui, ó, por unidade de comprimento do muro AB, viu, pessoal? A gente considerou a altura desse muro AB, só que esse cálculo aqui ele é feito com base para o comprimento. Acho que eu não falei na primeiro exemplo, né? Então, por metro de muro, por exemplo, esse que seria a análise, né? Então, nós podemos encontrar novamente aqui essas relações, já foram apresentadas aí antes, né? Nós temos a altura total da parede, temos a profundidade considerada, o valor do ângulo formado entre A, B e C, né? Com seu posicionamento aqui no C. Então, integrando, né? No caso, o sigma, agora, como é que é? Agora passou a ser sigma 1, né? Integrando isso aí em toda a altura do muro de contenção, nós chegamos aí novamente nesse modelo, né? Nós temos aqui a primeira componente, vou pegar um pincel de novo aqui, nós temos a primeira componente que nós chamamos de FP', né? Ou F'P, que é justamente isso aqui, ó, né? Que depende do peso específico do solo. E nós temos o segundo componente aqui, que vai sofrer aí uma influência aí do coeficiente de pressão, da carga, né, sobrecarga, o Q, né, que está apoiado no solo, e também da coesão do solo. E novamente existe nessa decomposição aí dessa força total de empuxo Fp do solo, né, ou força de empuxo da terra, né? Então essa primeira componente Fp, ela representa o empuxo passivo, né, do solo com peso específico e ângulo de atrito interno conhecidos, ok? E a força, né, a componente Fp' duas linhas, me desculpe, constitui também o efeito passivo e o solo coesivo que suporta uma carga uniformemente distribuída, né? Então essa primeira parte aqui, essa segunda parte, me desculpe, né, ela considera, né, a carga aplicada. Ah, eu aumentei a carga, fiz um pisoteio com tráfego de máquinas, né? Então nós vamos ter um aumento dessa componente, né, que é o F duas linhas P aqui, ok? Podemos também traçar as figuras aí, os pontos de aplicação de cada um desses componentes, né? Essa divisão F' e F duas linhas, nós temos aqui o posicionamento de F' a 1/3 da altura da parede, considerando aí a parte de baixo, né? Então, do total, a gente soma aqui 1/3, né? Então, 1/3 da altura, considerando aqui de baixo para cima, e o posicionamento de F duas linhas está na metade da altura da parede. Então, isso aí é o que nós temos em termos de força, né? O F', ele vai ser representado aí pelo triângulo, certo? Esse primeiro que está aqui embaixo, né?
Notem que isso aqui seria a força, né, representada aí pelo F', e ele está posicionado a 1/3, né, assume-se aqui 1/3 para essa altura, e no caso aqui, né, a força ela vai começar pequena, né, o valor de Fp, e quando está na parte de baixo, o F' ele é maior, né, porque nós sabemos que o peso específico, ele depende, a sua contribuição na tensão do solo, ela depende da altura considerada. Então, quanto mais profunda essa componente F', ela será maior. Agora, né, em relação à questão do F duas linhas, ela vai ser constante, né? Essa é uma força que depende basicamente aí da coesão do solo, né, e de outras características, né, que não são influenciadas pela altura considerada, pelo ponto Z, ok? Só para fechar um pouco essa ideia, né, o que ocorre aí de fato, né, principalmente nessa ruptura passiva, pessoal, é porque aquele padrão de fragmentação, né, os planos de ruptura que foram apresentados, eles vão sofrer uma variação em razão da rugosidade apresentada entre o elemento, né, entre a parede e o solo, né? Então, aquele padrão todo reto, né, que foi apresentado anteriormente, deixa eu voltar aqui, ó, esse padrão todo reto aqui, ele será modificado, porque essa parede que está sendo empurrada, né, contra a massa de solo na ruptura passiva, ela apresenta agora rugosidade, né? Então, existe um atrito entre parede e solo que vai afetar essa condição, né? Então, qual que seria esse efeito, né? Então, todos os casos que nós relatamos anteriormente, eles constituem-se de situações ideais, né? Onde que não existe esse atrito aí entre a parede e o solo, né? Lógico que na realidade isso não ocorre, né? Esse ponto é até interessante, porque, né, a ruptura passiva do solo, ela é justamente a que nos interessa pensando em ferramentas, né, e máquinas agrícolas, né, com suas ferramentas e elementos de fragmentação do solo, porque existe sempre o efeito da rugosidade, né? Um disco de um arado, uma haste de um subsolador, de um escarificador, ela apresenta também atrito com o solo, né? Então isso muda os seus planos aí de ruptura, né? Então, nessa condição de equilíbrio plástico, né, a existência de atrito entre a parede e o solo vai causar aí o surgimento, vai causar aí o aparecimento de esforços tangenciais naqueles planos de ruptura, né, naquelas superfícies de separação, ok? E dessa forma, essa tensão horizontal já não é uma tensão principal, né, e a ruptura do solo ocorrerá, né, de modo diferente do que já foi visto até agora, né? Então, nós limitaremos aqui o estudo da ruptura passiva do solo, né, porque ele é especialmente para nós aqui na mecanização, né, pensando em fragmentação e mobilização de solo, né? Então a ruptura ela vai sofrer influência aí, né, dessa rugosidade, porque essas forças tangenciais produziram uma modificação naquela tensão principal, aquela tensão horizontal, no caso, ela já não é uma tensão principal mais, e a ruptura vai ocorrer de forma diferente. Eu vou aproveitar o mesmo exemplo anterior, né, e está representado aí para vocês, ó. Então, nós temos aquelas regiões limites, né? O A, a parede aqui no caso está representado por AD, né? A parede vertical. Nós temos a superfície AC, onde tem uma carga uniformemente distribuída, uma carga Q, né? E notem, né, que a existência do atrito entre a parede e o solo modifica as superfícies de deslizamento, ou as superfícies ou planos de ruptura, né? Inclusive aqui é possível delimitar duas regiões. A região que nós conhecemos aí por A, B e C, né? Essa região aqui, ó,
Eu não tenho aqui como fazer retinho, mas seria esse triângulo, ó. Até essa região delimitada por esse triângulo, existe aqui o mesmo comportamento padrão que já foi mostrado lá naquela situação ideal, ok? Então, essa região ABC, esse triângulo ABC, vai manter aquele mesmo padrão que foi apresentado anteriormente, que é uma situação onde não existe atrito entre a parede e o solo, né? A outra região que fica delimitada aqui é essa região A, D e B. Dentro dessa região A, D e B, esse padrão, né, da superfície de deslizamento ele já sofreu uma alteração. E essa alteração é justamente em razão da existência de atrito, né, entre parede e o solo. Então, quanto mais distante do solo, né, da lâmina, por exemplo, da parede, nós não temos efeito da rugosidade, mas o solo que está imediatamente aqui próximo, né, ele vai sofrer essa variação, ok? Então, nós temos aqui como, né, calcular novamente as forças de empuxo do muro, né, ou do elemento, né? Só que no caso é possível você desmembrar, né? A gente pode utilizar do mesmo conhecimento que já foi apresentado, só que agora é necessário desmembrar aí uma, né, uma componente força. Nós temos aqui a força FP, que é a força passiva de empuxo do muro. Ela forma um ângulo com a força normal à parede do solo, certo? Isso aqui está a 1/3 da altura, viu? Então, nesse caso, esse valor aqui, esse ângulo formado entre FP e FPN recebe aí a denominação de sigma, né? Então, nós temos aí essa nova situação, né, que vai ser representada aí. E nesse caso também, como a tensão passiva do solo, ela já não é a tensão principal, já não é uma tensão principal, seu valor se pode calcular, né, de acordo com essa equação aqui, ó, pessoal. Então, o valor que antes, né, se assumia aí como sendo sigma 1, né, que é aquele valor resultante da parede empurrando o solo, agora ele vai ser calculado aí em função de um novo valor, né? Então, esses valores aí que estão apresentados nessa equação aí são constantes, né, obtidas com base no atrito parede, solo, parede, e também em função do ângulo de atrito interno. Nós temos que, no caso, deixa eu ver, tentar lembrar o que é isso aqui, né? Então, o ângulo, peso específico do solo, né? Aqui seria o KPQ em função da carga, né? Condicionando o atrito, e o KPC são, no caso, aí também relacionados. Deixa eu ver um pouco mais à frente que eu acabei assim. É, no caso, esses coeficientes eles também são tabelados, viu, pessoal? Eles são coeficientes, então, que dependem aí, no caso, do atrito da parede com o solo e também do ângulo de atrito interno. Então, nós temos aí, né, uma outra representação, formando aqui um outro ângulo, mas é basicamente o que estava representado na figura anterior. E aqui são as equações, né? Novamente, aí para encontrar, né, a força resultante, a força de empuxo resultante, é necessário integrar, né, aquela tensão em função da altura total da parede, ok? Então, nesse caso aí, nós teremos também um outro parâmetro aí que vai ser importante, que é esse FCA. Esse FCA aqui é a força de atrito, né, entre a parede e o solo, ok? Então, no mais, era isso, pessoal. É uma aula mais curta, né? Então,
Qualquer dúvida que vocês tiverem aí ao longo dessa videoaula, vocês anotem, nós vamos tratar aí sobre o tema da nossa reunião semanal. Muito obrigado a todos e até a próxima.